Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elis Marques Podcast. E olha, eu prometi para vocês, eles não são mais babies, já são jovens talentos e a gente prometeu e trouxe eles hoje aqui. Hoje os nossos convidados é um casal empreendedor e eles vão poder dividir como eles estão conquistando o sucesso das metas que eles traçaram para a vida deles, não é? Aos poucos aqui a gente vai começar permeando aí pela vida, a jornada que eles fizeram e aonde eles estão hoje. Então, ó, tem muito conteúdo bom por aí. Sejam muito bem-vindos, Sara e Pablo. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Sintam-se em casa, tá? Aqui é só uma mesa de bate-papo, não precisam ficar com vergonha. Pra gente, quando a gente decidiu, né, fazer aquela listagem das pessoas que a gente ia convidar, a gente falou assim, amor, quem é o casal referência juventude pra gente, jovens, né? E como a gente conhece vocês já há um ano e caminha juntos, a gente vem acompanhando, que a gente fica aqui, mas a gente está observando, amor, olha como que é o comportamento deles, olha como a mentalidade deles é diferente da mentalidade dos outros jovens. Então, gostaria que vocês contassem um pouquinho de como tudo começou, como que vocês se conheceram, coisas que vocês podem, sim, esticar as outras pessoas a entenderem que é possível, sim, empreender em casal e sendo jovem. Perfeito. Primeiro, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Bom, quando eu conheci o Pablo, né, eu tinha 14 anos. Um bebê. E logo ali, quando eu fiz, um pouquinho depois de fazer 15 anos, a gente começou a namorar, né? E, assim, é muito legal porque a gente está junto há 8 anos. E tudo que eu conquistei, ele estava lá presente, né? Olha, que legal. Então, meu primeiro trabalho, todo o início da carreira, tudo. Então, nosso primeiro carro, quando a gente se mudou. Então, tudo a gente construiu junto. Não existe, assim, essas conquistas antes dele. Uau. Então, eu acho que é uma trajetória muito legal, muito linda. Vou deixar ele falar como que a gente se conheceu, então. Pode ser? Já colocou ele já lá. Já pra falar. Nada na minha vida aconteceu sem o Pablo. Nada aconteceu. Olha, a gente se conheceu na escola. A gente se conheceu num período completamente diferente. Não tinha nenhum tipo de objetivo de empreendedorismo, nem nada nesse sentido. Estudava para concurso. Já estava ali no ano que eu conheci a Sara, na minha terceira tentativa, concurso de ensino fundamental, né? Eu estudava para o Colégio Naval. E aí, nesse ano que a gente se conheceu, foi minha primeira aprovação em concurso militar, que foi o concurso da EPICAR. E a Sarinha, então, veio para jogar essa energia boa para ele passar no concurso. É também. isso. É isso. Passou em monte. Ah, para com isso. Ó. E aí, acabou que a gente estudava não na mesma série, eu sou um pouquinho mais velho, ela era da série anterior, e basicamente o início da jornada foi estudando. Então, antes de tudo começou ali estudando para concurso, e aí quando a gente começou a namorar de fato, eu mudei de curso, fui para Madureira estudar, então tava no meu último ano também, então apesar da gente namorar era tudo muito regrado, porque eu estudava bastante, estava sempre estudando. Como eu fazia concurso de ensino fundamental e estava no terceiro ano do médio, eu saí da escola. Então, tranquei o terceiro ano do ensino médio para poder focar só no que eu queria ali. Uma coragem, né? E foi um ano de muito estudo, assim. A gente sempre fala que, cara, eu tenho muito pouco medo de fazer esse tipo de arriscar, assim. De movimento. Minha mãe não queria. Eu até brinco que é a psicóloga que teve que me ajudar Pablo ali com ela. convenceu a psicóloga de convencer a minha sogra de trancar o terceiro ano. Uau. Minha mãe sempre foi muito preocupada com o estudo. E aí o que a gente tentou mostrar pra ela foi assim, olha, eu tô fazendo isso aqui não porque eu não quero estudar, mas porque eu quero focar no que eu vou fazer. E se der errado, depois ano que vem eu faço de novo e tá tudo bem. Olha que ótimo. E aí... É difícil ter um jovem naquela idade que você tinha na época com um movimento de risco. Sim. Cálculo de risco, assim. Você já fazia gerenciamento de risco ali. Eu vou me dedicar o quanto. Tinha um apoio já da Sara, mesmo que vocês eram namorados, porque isso também é importante, você ter do seu lado alguém que te apoie. E não é que sua mãe não te apoiava, ela estava te protegendo Com naquele certeza. momento, né? Hoje ela se orgulha muito de tudo isso, né? Ela é toda mãe babona, assim, toda orgulhosa. Esses dias a gente tava junto, ela fica mostrando pra todo mundo. Olha que legal. Aqui, E você meu filho. conquistou muito mais do que o que você queria naquele momento. Cara, foi completamente diferente, assim. Eu sempre fui... Eu era um aluno, a princípio. Eu sempre fui a pessoa que aprendia muito rápido.
mas também nunca me interessei muito por estar estudando, não. Sempre fiz muito pouco e tinha nota boa, aprendia rápido, era um aluno muito hiperativo em sala de aula. Não queria perder tempo, né? Já aprendi, o que eu vou ficar fazendo sentado aqui? Eu não tinha nenhum tipo de... não, vou fazer aqui a competição que eu quero ser o primeiro da turma. Eu tava de boa ali. Mas sabe o que me chama a atenção, Pablo? Porque nessa idade, assim, normalmente a gente não tem essa... Pelo menos eu não tinha essa maturidade toda de já estudar. Essa maturidade que você teve desde cedo, né? Você queria estudar, você tinha boas notas, provavelmente, né? Você falou que conseguia aprender. Porque, você vê, no meu caso, eu repeti o primeiro ano do ensino médio. Eu repeti. Caramba, surpreendente. Eu repeti o primeiro ano do ensino Quem médio. diria? Eu só fui tomar gosto pelo estudo, e gosto, assim, eu digo bem entre aspas, porque eu vi a necessidade, e é um caminho. O estudo é um caminho. Estuda é um caminho, empreender é um caminho. Existem vários caminhos que a gente pode tomar. Lá atrás eu tive vontade de empreender também, mas aí é uma outra história que eu não vou abrir esse parênteses agora. Mas o mais importante agora é ver que você, desde cedo, já tinha essa maturidade de estudar. Eu não tinha essa maturidade, fui criar mais tarde, lá para os meus 24 ou 25 anos. Que eu vi, eu tenho que ir, né? É um caminho estudar. Então eu fui me dedicar ao estudo. Hoje eu posso te falar que eu gosto de estudar, amo estudar. Eu gosto de estudar, mas eu não gosto muito, não. Porque tem muitas coisas melhores do que para falar a verdade. Eu gosto de estudar, eu estudo, porque é um caminho. E é bom a gente ver que, né, desde cedo você tem essa maturidade e encontrou uma pessoa bem legal, uma pessoa que apoia seus sonhos. E a gente consegue perceber que é um apoiando o sonho do outro. A unidade entre vocês é muito E você claro, já gente. tinha um lado mais empreendedor, é isso? Ou não? Você também tinha essa pegada, também era ótima aluna? Então, eu era... Sabe aquela aluna que fala muito, assim, em sala de aula? A influente. Sempre. Desde sempre. Eu sempre fui um pouco comunicadora nesse aspecto. Que legal. Então, eu era aquela aluna que... Não era a aluna pior, nem a melhor da sala. Eu era mediana. E falava muito, eu era um pouco devagar para copiar o dever, porque eu falava muito, conversava muito. Então, era esse tipo de aluna. Mas a minha mãe sempre foi muito criteriosa com os estudos, assim. Então, ela sempre investiu muito na minha educação. E ela sempre me falava assim, minha filha, você tem que estudar, não pode depender de homem, você tem que conquistar suas coisas. Então, eu fui muito, de certa forma, criada para ser uma pessoa independente. Eu acho que talvez isso tenha me levado para esse lado do empreendedorismo. Mas quando a gente estudava junto, eu estudava para concurso militar no segundo ano, no primeiro e no segundo ano. Você também chegou a estudar para concurso militar também? Estudei, mas eu não tive os mesmos resultados que o Fábio. Os meus foram bem piores, inclusive. Influenciada por ele um pouco, ou não? Você já tinha isso na cabeça? A gente se conheceu no colégio. Eu tava no primeiro ano, ele tava no segundo ano, que era um colégio... Preparatório para concurso. Antigamente tinha muito isso. Então vocês já estavam na mesma sintonia em relação a isso. Isso, só que eu não mandava bem nas provas. Não mandava tão bem. Cara, eu estudava, pior que eu estudava. Eu estudava, E mas... o Pablo não estudava e tirava nota boa. Por algum motivo, eu sempre fui muito ruim de prova. Eu também, Fui ruim de você prova. não estava sozinha nessa. Aí comigo não funcionou muito bem. Aí no terceiro ano eu tive a vontade de ir pro vestibular. Então eu saí da turma preparatória militar e fui pro vestibular. Aí no início do ano eu queria fazer odontologia. Que legal. Aí depois eu mudei pra biomedicina. Eu fiquei na dúvida entre um e outro, odontologia e biomedicina. Aí depois no final eu queria fazer química. Por quê? Aí começou a influência. Que a influência que o Pablo me trouxe foi muito para esse lado da educação. Então no nosso terceiro ano do ensino médio, ele decidiu que não ia seguir as carreiras militares, que ia, na verdade, dar aula, né? Investir na carreira de professor. E aí, isso eu acho que me influenciou muito. Eu fiquei com essa vontade de fazer química. Não segui também. Aí, quando eu entrei no ano seguinte, né, que eu me formei, entrei em biomedicina e fiz um semestre. Aí foi quando começou o estúdio de gravação que a gente teve. E aí, isso me influenciou, só que agora para a área de marketing. Ótimo. E então, aí, a primeira influência foi um estúdio que vocês decidiram montar. É isso? Juntos? Vocês juntos decidiram? É isso. Basicamente, ali, quando a gente pensa na história, a gente estudou para concurso. Em determinado momento, a gente estava no terceiro ano. Como eu estudei, parei o terceiro ano. A série era uma série anterior. No ano seguinte, a gente estaria junto. Porque eu não quis ir pro concurso que eu passei. Eu queria não chegou a estudar alguns não foi meses que eu passei. na mesma sala. A gente foi estudar na mesma escola, ambos pro militar. Só que eu já dava aula. Desde cedo eu dou aula particular, dava aula particular pro pessoal da série anterior
Então, era do segundo, ele era do primeiro, e eu já dava aula pro pessoal do primeiro e do nono. De que você dá aula? Nessa época era física e matemática. Sim. Hoje em dia eu não sei muito física, não. Mas pra aula de Reforço, matemática. assim, talvez, ou não? Tipo um reforço, É. tipo um reforço. Tipo, aham. Então ajudava o pessoal. Era até bem julgado na época da escola, porque o pessoal ficava assim, não, tá cobrando, tá cobrando. E eu ficava Eles tipo não assim, tinham não, veia é um trabalho, empreendedora. não. Eu não tenho Eu a ver fico- empreendedor, é verdade. É um É, não trabalho, tinha ué. veia É porque empreendedora. vê muito a ideia do aluno ajudar. Não, tem que estar me ajudando. Então eu já cobrava. No meu último ano de concurso, eu tava muito bem nas matérias. Matemática, em um dos concursos que eu fiz 16 de 16. E no outro eu fiz Gente, 18 é de muito bom. 20 Em matemática. em matemática. Então eu comecei a dar aula para um grupinho de alunos de matemática, de um curso que era um pouquinho inferior. Então dava aula para um grupo de 4 alunos. Legal. Então já estava dando aula. Só que dar aula para mim não era cogitado porque, olha, eu vi no estudo uma possibilidade de ascensão, assim, financeira. Então nunca achei que professor seria bem remunerado em nenhuma hipótese. No ano seguinte, e aí surge talvez o começo dessa possibilidade, a gente conheceu um professor que inclusive trabalha com a gente hoje, que era professor e produtor para internet. Ele tinha um canal. Naquele momento ele estava com 300 mil inscritos. Nossa. Então eu gostava, estava ali acompanhando, já gostava de matemática. Na minha primeira aprovação do ano foi num concurso militar. Eu fiquei naquela de, poxa, talvez não é bem o que eu queria, não. Porque eu estudava tanto para o colégio naval que eu queria aquela aprovação. Mas depois que eu não passei nesse concurso e fui passar nos próximos, eu comecei a questionar se realmente ser o militar o que eu queria. Então, nesse primeiro concurso eu entendi que não queria. Aí fiquei naquela. Minha mãe é formada em marketing, falei, cara, o trabalho da minha mãe eu gosto. Ela era propagandista, trabalhava em laboratório. Então fiquei nessa. E aí vendo o Paulo, ele conversava muito com a gente, foi um professor bem motivador. Bem motivador. Ele falou, cara, não, vocês são bons, vai dar aula, tem possibilidade, o YouTube é uma possibilidade. Então, no meu terceiro ano, eu comecei a publicar nas redes sociais. Então, desde o dia zero, pra gente postar na rede social, Isso em 2019. em 2019, Então você tem um canal. eu tive um canal de Ativo. matemática Ah. Mas por que um ainda bom tá tempo. ativo, Tá que ainda ativo. gera visualização. Reativa. Todos os meses tem gente comentando. Eu recebo muito comentário lá do YouTube. Uhum. Então eu acho que desde o dia zero, as redes sociais estavam presentes ali. Uhum. Inclusive, olha como é que a rede social ela abre portas para qualquer pessoa. Sim. Eu tava publicando, postando dica. Então, nesse momento, por mais que eu não produzisse grande coisa, eu aprendi a escrever no quadro, ficar com um quadro bonito, me preocupava com a organização. E um ex-professor meu me chamou para dar aula num curso. Olha. Uma aulinha de resolução de exercício numa turma de pré-técnico. Então tava no terceiro ano e comecei, foi a primeira vez, eu tenho uma foto guardada Ah, que do legal. primeiro envelopinho de salário que eu recebi. Que legal. Eram 2 horas na semana, mas eu ia Nossa, lá. que história linda. Era bem legal, assim. E tudo começou desde o dia zero na internet. Então, veio a pandemia, eu já tava ali fazendo. Então, a pandemia foi só um impulsionador. Sim. E aí, poxa, eu já tava produzindo, já tava preocupado em produzir. Produzia muito no quarto. Quando veio a pandemia, eu diminuí muito a carga de monitorias que eu dava e aula nesse curso E na ficou turma de online pré-técnico. também. Ficou online, eu tava com muito tempo. Então, enquanto todo mundo tava meio com medo, a gente percebeu a oportunidade de alugar um estúdio. Então, alugamos um estúdio eu e mais 2 professores, com o objetivo de produzir com a qualidade melhor. Esse era o único objetivo que tinha ali no primeiro momento. A gente entendia que a internet era uma oportunidade, todo mundo, de uma hora para outra, precisou digitalizar. Então, a gente alugou um estúdio e colocou algumas cadeiras para poder rentabilizar com um projeto em outros momentos. Final de Então, semana. tudo começou aí. A gente tinha um estúdio. E enquanto isso, eu fazia Era aula. biomedicina, bem tranquila. Você é biomédica. E eu fazia biomedicina. Só que aí chegou o momento que o Pablo, e a gente vê muito isso dentro da agência hoje, ele é uma pessoa que ele sempre quer trazer as pessoas para o que ele acredita que vai ser melhor. Então ele ficava me mandando muito vídeo do Érico Rocha, do Flávio Augusto, até quando que chegou ali o Pedro Sobral, né, que foi a pessoa com quem eu aprendi a desenvolver essa parte de tráfego. Então ele ficava mandando para mim toda hora e, tipo assim, me trazendo pro projeto, sempre querendo trazer. Então eu fui começando a me aproximar dessa parte de marketing. Eu acho que eu sempre gostei também desse lado, assim, da criatividade. Então, eu fazia os sites do Pablo, eu fazia os conteúdos, os planejamentos, o tráfego. Eu fazia tudo em conjunto. Então,
Eu acho que foi nesse momento que teve essa influência, e aí, sim, que eu entrei pro marketing. Então, no início, eu fazia mais para ele, para poder vender os cursos, as aulas. E depois eu comecei a prestar esse serviço. E aí que entrou essa fase empreendedora, digamos assim. Mas eu não sei se foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, necessariamente. Foi uma coisa que fluiu, sabe? Que aconteceu. E ao longo desse tempo eu prestei serviço sozinha. Já prestei serviço em outras agências. Acho que já passei por 3 agências antes de eu criar a minha agência, né? Então eu fui pegando conhecimento, vendo que eu achava super legal em algumas, o que eu não queria trazer para mim, porque eu não gostava da conduta. E aí foi quando a gente criou a métrica, né? E nesse lado de trazer as pessoas, na métrica hoje a gente tem uma boa parte da nossa família, né? Da família do Pablo, majoritariamente. Porque a gente acredita muito no digital, né? Como o Pablo falou, a gente viu uma perspectiva muito grande no ambiente digital e a gente queria que as pessoas que a gente ama também tivessem acesso a esse tipo de profissão, né? O contato mesmo com esse ambiente. Então, na métrica, a gente foi cada vez mais trazendo e em outubro agora a gente faz 3 anos de agência 3 ativa. anos. E vocês estouraram várias bolhas, na verdade. Ele já é um menino diferenciado, né? Já se percebe desde o início. Eu vou chegar aí, mas eu fiquei curiosa para saber uma coisa. Você falou, eu sabia que como professor eu não ia ganhar muito. O que faz brilhar teus olhos quando você está ensinando aquela criança, aquela pessoa, assim? Porque isso é o que te move, né? Então, na verdade, eu fiz matemática. A grande maioria das pessoas é muito apaixonada por matemática. Eu não fui. Não sou até hoje. Eu gosto de matemática. Eu tive dúvida entre fazer matemática e letras, que são extremos completamente diferentes. Mas sempre gostei de explicar. Então, em algum momento eu decidi fazer concurso público civil. Estava estudando direito. Então, a Sara teve que aprender direito junto comigo, porque eu explicava tudo. Caraca, tudo E é isso. Não, eu falo uma coisa pra você. Eu aprendo qualquer coisa e tô compartilhando. Eu gosto de ensinar. Ele gosta de ensinar. Ele lê um livro de algum tema. Enciclopédia. Ele lê o livro de um tema. Ele quer me explicar aquela página que ele leu. Eu até falo assim, não posso nem ler o livro. Porque eu já sei de tudo. Mas isso é bem legal, porque ele deve ser o tipo de pessoa que gosta de desafios. É isso que a pessoa que gosta de desafio, não desafia o Pablo, então. Senão, se desafiar... Não, é melhor desafiar, porque aí... Porque o que acontece? E aí, eu vou trazer um pouco pro lado de ser empreendedor, de você ter empresa. Essa veia de ser desafiado, de você querer algo a mais... a gente observa que é comum do empreendedor, em quem é empresário, ter essa veia, ter também aquele... Não ficar tão desconfortável com o risco, porque querendo ou não, quando você abre uma empresa, você já começa o mês com umas continhas para pagar. E você tem que buscar... lógico que todo mundo tem competência, ninguém sai abrindo um negócio assim do nada. A gente primeiro, né, a gente estuda, e eu vejo que vocês estudam e se dedicam, e tem uma empresa, que é a Métrica, que já é uma empresa que já tem bastante cliente, uma empresa consolidada no mercado, que tem quantos anos que é a Métrica? 3. 3 anos. Então, tem 3 anos. Agora, vocês são de uma geração diferente da nossa. E vocês percebem alguma... Assim, você também tem funcionários, de repente, que é de outra geração também. Vocês percebem uma diferença muito grande? Resistência. Ou não tem diferença? Você acha que isso não tem um impacto, né, no trabalho de vocês ou nos objetivos? Por que eu estou perguntando isso? Porque, eu vou fazer 50 anos. E eu também sou movido a desafios e gosto de aprender coisas novas. E quando a gente está conversando com um casal jovem, assim, também a gente aprende muita coisa que é do mundo de vocês, que a gente... Nossa, é um outro olhar. Sim. A gente está aqui com um olhar de admiradores. A gente tem muita coisa que a gente enxerga com outro olhar. E vocês devem fazer o mesmo em relação a gente. Com certeza. Eu diria que eu acho que essa experiência de vida, assim, agrega muito. Hoje, o meu braço direito lá na Métrica é meu sogro, né? Que eu tive esse grande presente. E ele tem... Quantos anos meu sogro tem? Um pouquinho mais de 40, né? Um pouquinho mais de 40. Não vou falar, né? Tem a nossa idade. Tem a nossa idade. 50. Então, assim, eu aprendo muito com ele, porque esses dias a gente, inclusive, estava conversando sobre. Ele falou assim: Sara, você me permitir dar uma opinião? Porque eu sei que você escuta a minha opinião, eu sei que você está em muitos negócios, muitas mentorias, mas acho que a vida traz coisas assim que... É um mentor também, né? Que eu posso te trazer. Eu falei, com certeza. Então, acho que ele traz uma visão, acho que um pouco
menos romântica de algumas coisas no dia a dia. Eu sinto isso, assim. Então, às vezes, quando eu tô olhando para um lado muito enviesado, às vezes muito de mercado, ele me traz uma percepção fora, assim, de marketing, fora de negócio. Então, eu acho que a geração, assim, de vocês, eu percebo muito isso. Que consegue olhar menos enviesado, talvez, do que a gente pro mercado. A experiência E mesmo, na raça. A verdade é que a nossa geração, que é uma geração que consome muito conteúdo, Sim. então, todo mundo hoje consome muito conteúdo. Mas a gente que já cresceu acostumado a consumir, acha que tudo que tu vai fazer é muito bobo, ou tudo é muito simples. Por que eu penso isso? A gente trabalha com diversas empresas que são muito grandes, e às vezes tem coisas que a gente acha que deveria estar fazendo e se cobra tanto por fazer. E vem a pessoa e fala assim, caramba, ele tem uma empresa que fatura múltiplos milhões que não faz isso. Não tem os processos, E todo mundo tá ali na rede social falando como se fosse o mínimo. Tipo assim, não, você tem que ter CRM, tem que fazer isso, tem que ter não sei o quê. Aí tu vai conhecer uma empresa que tá faturando múltiplos milhões e ele não faz. Não porque ele tá preocupado com outras coisas. Sim. Tá preocupado com... Venda. É isso. Exatamente. Então, o principal diferencial é que eu acho que a geração passada, ela tem muito mais noção do que é um mundo real do que essa geração que está sendo moldada só pelo conteúdo. Mundo ideal. Então, acho que esse é o principal ponto. A gente romantiza muitas coisas e tudo acha que é muito simples. E aí eu acho que, desde o momento zero, essa ideia de tentar trazer as pessoas é porque eu acho que o ambiente, ele faz completa diferença em tudo que a gente vai fazer. Então, lá atrás, eu não pensava em estudar, nunca fui estudioso. Eu só queria ser piloto. Aí, para ser piloto, eu tinha que passar na aeronáutica. Então, eu fiz bolsão no 6º, no 7º e no 8º ano para um colégio que era melhor. Só que tudo que era cobrado eu não sabia. Na escola não tinha. Eu tinha uma visão muito simples e no bolsão era difícil. Minha mãe viu uma oportunidade de me matricular numa escola que estava no primeiro ano. Foi onde eu conheci a Sara. Era o primeiro ano de escola, então tinha uma bolsa muito boa. Então, tinha bolsa, fiz o bolsão, acertei 4 questões de 40, de 30, alguma coisa assim, foi muito pouco. E aí entrei na escola. Primeiro choque que eu tive, cara, tudo que eu sabia parecia muito pouco, não sabia nada. E o segundo choque é que eu não era um aluno disciplinado, nunca fui. Então, pra mim foi conflitante. Só que dentro desse ambiente eu tinha contato com outras pessoas que eram melhores. Então eu fui aprendendo, fui ficando um pouquinho mais disciplinado. Eu não quero ser o lanterna. Um pouquinho mais calmo. Então, progredi por conta do ambiente, com certeza. Sim. Tanto que no meu último ano eu mudo de colégio, mudo de curso, tentando ir para um curso melhor. E passa a ser referência para os que ficaram. Você vê a importância do ambiente, né? Você está num É. ambiente com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, pessoas que querem crescer. Que era um ambiente diferente do que você estava antes. Muda por completo, Realmente. muda por completo. E a gente se conhece por conta disso. A gente foi para alquimia e a gente pensava assim, olha, na minha família não tem empreendedor, não tenho nenhum empresário na família, não tem ninguém que trabalhou com comércio. Então, quando a gente começou a trabalhar em conjunto, a gente pensava assim, olha, a gente tem que estar nos locais que vão ensinar a gente, mesmo que hoje ainda seja um passo arriscado que a gente está dando. E aí eu acho que o principal que a gente teve foi tentar estar nos locais certos, mesmo não tendo estrutura por completo. A gente tentou sempre estar no melhor ambiente. Mas foi a melhor escolha que vocês fizeram. Porque por mais que vocês tenham metade da nossa idade, vocês, quando tiverem a nossa idade, ó, vão estar anos-luz lá na frente, não é? Então, é um encorajamento mesmo para os jovens que querem, daqui a 10, 15, 20 anos, estar numa outra fase da vida. Não começou ainda? Começa a partir de agora. Isso é muito importante. E o que eu ia chegar e comentar com a Sarinha, a questão de outra bolha que vocês estouraram, que é muito difícil. As pessoas falam, não contrate parente, não contrate pessoa da família, isso, aquilo. Depende. Depende da ambição da pessoa, depende do planejamento de vida que a pessoa tem, do talento, não é? Se ela tem um coração ensinável. E você mesmo falou, na nossa empresa tem muitas pessoas próximas que é sangue do nosso sangue. Como é lidar com isso no dia a dia? Porque é tirar o Pablo e a Sara de parente para a empresa. Ali é uma empresa, né? É um negócio que tem que dar lucro. Eu separo bem, assim. Tanto que, por exemplo, o WhatsApp, eu tenho o meu pessoal e tenho o meu profissional. Se eu vou falar qualquer coisa, convidar para aniversário, mandar uma mensagem, falar, vamos sair. Eu falo no meu pessoal, eu não misturo. Perfeito. Eu não misturo nem o contato que eu tô falando. Então, pessoal é pessoal, profissional é profissional. E eu sempre relembro isso,
para todo mundo. E hoje eu acredito que grande parte das pessoas que trabalham com a gente também entende isso. É que não dá, assim, pra misturar. A gente, claro, vai se misturar uma coisa ou outra, Sim. mas a gente tem que tentar ao máximo para que não. Reajustar, né? Porque às vezes eu vou fazer uma reunião de feedback, eu vou te dar um feedback negativo e 2 horas depois a gente tá no churrasco de Isso família. é uma ótima dica, cara. E assim, Eu nem passou isso na minha cabeça. não, eu separo completamente tudo. Então, por exemplo, às vezes quando eu tô vendo que tá indo pra uma linha muito de pessoal numa reunião, eu falo assim, não, vamos voltar. Peraí que eu vou te chamar do outro número aqui. Não, eu não misturo. Ela é eu sou bem chata. disciplinada Mas com é isso. excelente. eu Tanto adorei que aceitar. tem algumas reuniões de feedback até que eu já fiz com algumas pessoas da empresa e da família, naturalmente, que eu coloco como ponto. Ó, acho que às vezes se confunde um pouco, porque também tem uma hierarquia que é importante ser seguida. Claro, Então- e esse profissionalismo é importante. Você vê, eu e Elisângela. Já teve dia que a gente fez podcast aqui que a gente tava meio. Mas- Ninguém sabia, mas a gente tava assim, Tem uma ó. ruga. Mas o que acontece? Mas a gente tem que ser profissional. Nem o gente. diretor Não. sabia, A gente né? já tá O aqui, diretor a deve gente ter é sentido profissional. energia. A gente tem que ser profissional. Ela é minha esposa, a gente às vezes tem um entendimento, aquela coisa toda, mas chegou aqui, é profissional, você não pode misturar as coisas. E vocês conseguem alinhar isso bem. Um outro Vocês. detalhe que tem, assim, e eu respeito muito, porque a gente tem pessoas que são da família e pessoas que não são. E aí, sempre quando são pessoas que não são da família, a gente tem um código de cultura, e no código de cultura tem, né? Não misturamos o lado pessoal com o profissional. Eu sempre faço muita questão de falar para a pessoa que não é da família que não existe nenhum favoritismo, nada que se for para eu brigar, para me trazer, porque às vezes pode acontecer da pessoa que é de fora não querer me trazer, às vezes, um problema, porque sabe que é da família. Isso. E eu faço questão de falar em reuniões particulares e com todo mundo do time que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, enfim, a gente Excelente. trouxe as pessoas do time, da família, porque a gente acredita muito no Sim. negócio, são pessoas que compram muito o projeto, então pra gente é muito importante, mas porque também são pessoas boas. Eu não contrataria uma pessoa da família É competente. que não é uma pessoa boa de índole, que não é uma pessoa boa de técnica. Então, eu particularmente sou bem Você vê a cultura, chatinha. né? A cultura da empresa. Tá, implementou tá uma forte cultura. a cultura. É. Passando por essa Excelente. cultura, passa por tudo. Quantas pessoas tem hoje na equipe toda? São 7? 8. 8. 8, não é? Quantos na família? 5? Só 6. 6. Mas eu queria chegar num ponto que você falou lá no início. Vamos montar a métrica. Você tinha o estúdio, correto? Já não mais. Não Vamos- mais. E aí, como é que você começou a fazer lá os cursos com o Sobral, né? Isso, Você isso. começou a se interessar pelo assunto. Aí chegou no Em dia... qual momento vocês... Hoje vamos montar a métrica. vai Não ser foi assim. Choveu de cliente, veio Na- um monte de cliente. Na verdade, tudo foi bem assim. Antes de pensar em empreendedorismo, eu acho que pensa no lado autônomo. Então, Isso. tudo começa ali. A gente tinha um estúdio em conjunto. No ano que a gente decidiu, o estúdio iniciou com 3 pessoas, éramos eu e mais 2. E aí o primeiro saiu. Olha, o estúdio ele não deu dinheiro em nenhum momento. Ele foi um projeto que a gente acreditava ali. E foi o que ensinou pra gente, assim, olha, Muita você coisa. precisa vender mesmo. Não dá pra... A gente se preocupava muito com O produto. a qualidade da É. aula que estava sendo gravada, o que está sendo feito. Ensinamento. Se eu mostrar foto para vocês, ficou um estúdio muito bom, assim. Ninguém conseguia entender como ainda... No primeiro momento eu era estagiário, a gente conseguiu fazer, Pra galera ver. tá tudo... Ficou bonito, mas lá ensinou pra gente que precisava vender. Isso. A Sara aprendeu, ela comprou o curso do Sobral, não foi ela. É verdade. Eu comprei, éramos eu, Sara e Isaac. A Sara entrou para ajudar a gente nas redes sociais. Eu comprei o curso e falei assim, pô, galera, nós 3 precisamos saber isso aqui, porque é tráfego. A Sara achava um absurdo. Eu comprei, dividi para 3 e falei, não, todo mundo vai pagar. É conta fixa aqui e é isso. Começamos a fazer, na verdade, eu comecei a fazer o curso antes da Sara. Desistiu na aula de Pixel. Achei muito difícil e a Sara começou a fazer. Ela já ajudava na rede social e foi para aí. Deixa Então- comigo que eu resolvo. Isso aí. Ela teve o cliente. Começou a prestar serviço, E teve E ela- o ponto que a gente se mudou também. trabalhava. Éramos 3, ficamos então eu, Sara e mais um. Quando esse segunda pessoa, né, o segundo sócio saiu, ficou pra mim e pra Sara. Nesse primeiro momento eu tava dando mais aulas. Então a gente começou a ter o espaço ficando subutilizado muito tempo. E a gente já tava namorando há 4 anos.
Então a gente decidiu que fazia sentido a gente entregar, porque não estava tão bem utilizado. Dava um prazo para trás, eu voltaria a gravar no quarto, já tinha turma. Eu percebi assim, ó, a gente tinha um curso nosso, em conjunto, a gente criou um cursinho, Simplifica Educação. Quando eu fui vender o curso de matemática do Pablo, começou a vender. A gente não tinha venda, parece que tava uma empresa muito sem alma. Quando eu vendi o meu curso, começou a vender. Eu fiz 2 projetos, lancei meu curso, cheguei a ter 100 alunos. Olha que legal. Então, Sim. voltamos para casa e decidimos que, olha, não faz sentido a gente ter um espaço aqui nesse primeiro momento, porque estamos só nós dois. A gente volta, isso no começo de 2022, e no final do ano a gente vai morar junto e deixa um espaço reservado, monta o estúdio em casa. Isso com 20, 21 aninhos. 20 anos, 20, 21. Novinho. Tava pra fazer 20. Casaram, né? Novinho. É, E porque aí- antes da gente casar, a gente morou junto também. Então, A gente mora junto e depois a gente casou. Quer dizer, morou junto pra mim já a é gente- casado. A Morou gente também. junto, morou junto é casado. Aí a gente começou né, a prestar serviço. começou a prestar serviço, só que a grande questão da métrica é que eu prestava somente serviço de tráfego pago. Então, chegou num ponto de número de clientes que eu precisava trazer outra pessoa para poder me auxiliar. Você começou a captar Mas pela internet. Você fez 100% pela internet. Você criou um Instagram, foi isso? Eu tinha, Né? eu tinha meu Instagram normal, só que eu captava de muitas maneiras, assim. Captava por conteúdo, captava por prospecção ativa mesmo, então entrando em contato com as pessoas. Uhum. Então, Por vaga no... por vaga do Contrato Subido, que era uma ferramenta dentro da comunidade de Sobral. Ah, legal. Então, eu realmente, assim, buscava para ter. Tráfego. Tráfego, é isso. Buscava para poder vender os serviços de tráfego. E aí, fui conseguindo cliente, só que chegou num ponto que a gente percebeu que precisava colocar as mídias. Ah, E a gente tem um designer que trabalha com a gente há 5 anos, então, tipo assim, desde sempre, ele trabalha com a gente. E aí, eu comecei a vender esses oferecer serviços outros também. serviços também. então. Bom. E aí, a nossa social media, né, que até vocês O negócio foi conhecem, crescendo. É. que é que tem sempre estado nos eventos, né? Ela não trabalhava nessa área e a gente sempre viu um lado criativo. O Pablo, inclusive, né, perturbava muito ela para poder sair do trabalho que ela tava, que ela não, enfim, não gostava tanto, coisa do tipo. E ela topou e veio para poder aprender o social media. E a gente começou a vender esses 2 tipos de serviço. Sim. Aí o que acontece? E ela também atua como filmmaker, né? Isso, como story maker. Storymaker. E acabou Filmmaker de story. que passou de um tempo que não faria sentido ser vinculado ao nome da Sara. Então, tipo, não era Sara, era toda uma equipe por trás. Sim. E aí que surgiu a métrica. Então, a métrica, ela surge desse movimento de trazer pessoas, trazer serviços. Cresceu rápido, né? Foi, Cresceu bem rápido. Geralmente, quando você cria um negócio, né? Se leva 2 a 3 anos para você poder virar. Serviço é um pouco mais fácil, mas não parou pela métrica, né? Aí surgiu um baby. Fala do baby pra gente. Quer falar do segundo baby? Olha, nosso baby é o Metric Edu. A Metric Edu, ela é uma agência, novamente uma agência de marketing, só que focada em serviços educacionais. Eu vim da área da educação. A gente começa na área da educação com o estúdio. A Sara estava ali ajudando a gente. A gente estudou para concurso. E, por incrível que pareça, no começo ali da jornada, a gente teve cliente da área da educação. Um dos nossos clientes mais antigos, ele é um curso. Começou com 2 salas. Já está com 2 unidades cheias, grandes. Então, a gente percebeu o seguinte. Depois que a gente foi prestar serviço para uma das maiores redes de educação aqui do Rio de Janeiro, mais de 20 unidades, centenas de milhares de reais investido, a gente conseguiu melhorar o resultado deles, acho que a gente teve uma queda de... Caiu a ficha no sentido de, poxa, a gente consegue fazer na área da educação muito além do que as outras empresas. As empresas não entendem de educação. Entendem. O que é? Então, em paralelo, eu dei aula por um problema vocal. Eu acabei optando por me afastar ali em 2023, no final de 2023. E eu fui prestar serviço sendo head ali da parte de marketing de um curso online. Então, fui aprendendo ainda mais e a gente percebeu que o que a gente sabia era um baita diferencial. Então, a gente decidiu criar o Metric Edu para prestar serviços apenas para instituições de ensino. Ótimo. Sobretudo com ênfase no ensino básico. Então, colégio e cursinhos técnicos e preparatório.
Ótimo. Então, Porque esse é o eles nosso- não entendem disso, né? Eles querem vender, não é? Então, a parte administrativa de aparecer, de atingir o público, não é? Aquele cliente e tal, eles não vão dominar isso. A verdade é que as instituições de ensino, elas têm um modelo de vendas bem peculiar. Quando você pensa num colégio, o colégio ele não aceita aluno o ano todo. Sim. O colégio ele tem uma janela ali onde você está buscando o aluno, onde tem os alunos que vão entrar de outubro até março. Só que o trabalho ele não é de outubro até março. O trabalho, Bem ele, antes. quando Ele não acaba para, um né? ciclo, em março, a gente já começa a pensar o próximo. O que a gente vai fazer para o próximo ano? Então, as empresas elas não entendem. Quando eu pego uma empresa que está acostumada a prestar serviço para um comércio, Uma o comércio clínica. precisa vender todo dia. É Ele recebe diferente. leads todo dia. A escola não. A escola ela tá bem perto ali de um ciclo de agricultura. Onde você vai, tem um período de plantar, tem um período de colher. E você tem que estar sempre fazendo uma rotatividade ali na terra para não esgotar. Então, a gente pensa que é bem por esse caminho. Ainda tem o lado dos concursos. Então, assim, a região sudeste aqui, tem muito forte a questão dos concursos militares. E como a gente estudou um tempo, a gente sabe que os públicos não são parecidos. Sim. Então, que o público da ESA é diferente do público da SpaceX. É verdade. Que o colégio naval e a Picar é uma As coisa. idades que mudam. As idades mudam muito. Então, assim, a gente tem muito conhecimento sobre isso que facilita muito na hora de fazer as campanhas. Então, a gente percebeu essa defasagem no mercado como um todo. Então, por isso que a gente decide lançar o Métrica Edu. Isso, inclusive, parte de uma experiência própria. Eu participei do projeto de uma implementação de franquia. A franquia seria um colégio-curso que atuaria com ênfase, né? No preparatório, tanto militar quanto vestibular. E nesse período eu tive que contratar um gestor de tráfego para auxiliar a gente. Num primeiro momento eu optei, eu e Sara, por não contratar ela, por achar que não seria o melhor possível. Então eu Poderia ter um conflito de interesse, alguma coisa do eu tipo. tive 2 experiências com 2 gestores de tráfego diferentes. O resultado muito ruim. Um conhecimento tanto da região. Cara, o Rio de Janeiro ele é peculiar. Quer a gente queira, quer não, aqui tem uma logística muito diferente. Então, tanto por esses aspectos quanto pelo conhecimento do concurso, foi ruim. Aí, o responsável falou assim... rapidinho ficou bom. Contrata logo a Sara, para de quebrar a cabeça, filhão. Falei, tá, vamos testar. E aí ela veio e aí mudou. Não por ser ela, mas o resultado ficou melhor. Então a gente foi percebendo que existia uma lacuna grande. Então, quando a gente decide, foi muito pensando nisso, assim. Vocês já podem Existe até já pensar uma na experiência. escola, né, de aperfeiçoamento Quem sabe, para pessoas na área de tráfego, porque vocês vão pegar muitas pessoas cruas no mercado que compraram esses cursos e que acham que só aplicar aquela técnica que eles aprenderam é suficiente. E não é bem assim. Tem que estudar muito o mercado consumidor. Como que as pessoas estão consumindo nessa área sazonal aqui? Nesse momento, verão, inverno, primavera e outono. As pessoas consomem de forma diferente. As comidas são diferentes, aonde as pessoas frequentam esse momento. Então, as pessoas não querem ter trabalho para isso. Olha, Um olhar para isso. eu acho que a gente pensa assim, na métrica, a gente presta serviço desde um provedor de internet até uma empresa de agenciamento marítimo. A gente nunca teve esse primeiro interesse em nichar. Porque a gente pensava assim, olha, quando eu tenho contato com diferentes empresas, a gente vai entendendo, a gente vai coletando algumas ideias de nichos diferentes. Então, quando eu tô trabalhando com um curso, Eu super concordo. eu tenho uma ideia. Eu consigo aplicar uma coisa sem tanto viés lá no provedor de internet. Então, a gente demorou muito a nichar. Essa escolha não foi só por uma tendência de mercado, foi porque a gente percebeu que na educação a gente conseguiria agregar. Mas a gente não queria abrir mão das empresas que a gente conseguia prestar serviço. Primeiro porque a gente aprende muito. Quando eu estou em contato com um provedor de internet com 30 mil clientes ativos e eu vejo, olha o que ele faz aqui para encantar o cliente, olha as ações de marketing offline que eles fazem. Você aprende o que está dando certo e modela para um outro É público. isso. Então a gente decidiu conciliar as duas. Perfeito. O Métrica Edu, ele faz parte, a gente pensa, do mesmo grupo, a gente consegue colocar, trazer algumas experiências com esse intercâmbio das duas Vocês equipes. estão abrindo um ecossistema Sim. e daqui a pouco tem uma holding aí, É, né? isso aí. Eu acho que
esse foi se tornando o plano. Isso. E vocês têm uma dúvida que me gerou. A função bem definida, assim, quem faz o quê na sociedade? Você toca mais um lado, você mais outro? Como é que é essa Em definição? tese, sim. Mais um pede socorro pro gente, outro, né? não, mas a gente ainda tem algumas áreas ainda, a gente tem uma dificuldade, porque às vezes são áreas que Existem áreas correlacionam, que estão muito bem definidas. muito bem definidas. Então, o financeiro E o é 100% administrativo meu, é o com financeiro Paulo. administrativo. Legal. A Sara é 100% operação. 100% Então, o que ela operação. decidir, tá decidido. Então, assim, E aí quem você tem seus subordinados também, que você vai dando, né? Quem tem contato com toda a equipe sou Vai eu, gerenciando, né? gerente de E de feedback, processo, com 7 cliente. pessoas. Isso. Aí a gente vem para duas áreas que às vezes a gente está mais barrada, que é a área do marketing e do comercial. Sim. Então, no comercial, o Paulo ele faz todo o controle ali do CRM, dos leads que estão entrando, da triagem. Ele que supervisiona a nossa vendedora. E eu sou a closer. Então, se sim. mistura um pouco. Então, algumas decisões do comercial, às vezes, a gente... E tá tudo bem. Nesse campo, vocês precisam ter duas cabeças pensantes para Isso. poderem discutir e chegar num alinhamento ali. Eu vou pegar um gancho que ficou lá atrás, que eu fiquei curiosa, a questão do feedback, não é? Ah, sim. Porque as pessoas... Não deve ser o seu caso, mas só para você relatar para a gente, porque o feedback a pessoa realmente ela não gosta de receber, não é? E uma das coisas que eu aprendi e aconselho muito no mercado é que o feedback ele nunca seja sobre a pessoa em si, como que está o comportamento da pessoa. Duas coisas muito importantes: não dê feedback na frente de ninguém, Sim. não é? Você chama para poder falar e sempre quando você for dar um feedback, você fala sobre o processo, a forma como está sendo feito. Desassocia a pessoa. Isso é mais difícil para Legal. você porque a pessoa ainda é tua parente. Então, quando você foca... você acredita que fazendo dessa forma surtiria um efeito? Você foca no processo. Você não foca que a pessoa não prestou atenção naquilo e deixou passar. Então, quando você desassocia o feedback da pessoa para o processo, a pessoa ela nunca vai melhorar. O que precisa ser melhorado é o processo e ela fazer o processo remodelado da forma que vai trazer o resultado que você quer. Quando você fizer isso, a pessoa nunca vai se sentir mais criticada. Nossa, entendeu? muito legal, muito legal. Né? O que eu faço normalmente é o seguinte: a minha introdução, eu sempre faço uma introdução antes da reunião de feedback. Deixando claro que Feedback sanduíche? que é praticamente... Tem gente que não gosta, né? Pra mim, funciona assim. Você foi péssimo, mas você pode melhorar muito. Não, o que eu normalmente faço é... Faço uma introdução, explico que aquilo ali... Principalmente por ter essas questões familiares. Eu falo que aquilo ali é exclusivamente da empresa, que nada Sim. se correlaciona pra fora daquele momento. E aí eu faço literalmente um sanduíche. Mas eu faço por escrito, então isso acho que dá uma... Não fica tão escancarado assim que é um sanduíche. Então eu falo os pontos que eu percebi de mudança. Então eu sempre tento fazer uma rotina de feedback. Então eu tenho feedbacks, eu faço comparativo. Então eu sempre tento trazer para a pessoa o que mudou de uma reunião para outra. E o que ainda precisa ser melhorado, que ainda não foi mudado. Então basicamente eu faço dessa forma. E quando tem algumas questões pessoais, tipo assim... atraso de reunião, que às vezes é por uma questão de não estar conseguindo adaptar a rotina ali dentro do home office, alguma coisa assim. Eu sempre também tenho um cuidado a mais para falar, para que não se... Porque assim, eu sei a rotina da grande maioria, porque a pessoa eles também são meus demora primos. demora para chegar na reunião porque ele está comprometido com o trabalho também, né? Assim. Então, tipo assim, por exemplo, eu sei o dia do aniversário, a gente tá junto. Então... Quando às vezes acontece alguma coisa... Sara, deve ser bem desafiador. Eu sei o porquê. E eu ainda falo assim, olha, essa semana a gente sabe que tem a festa lá, né, do fulano. Acho que melhor a gente se organizar melhor pra não ter nenhum tipo de problema. Então eu sou um calendário ambulante, quase. Outra coisa que você pode fazer é uma sala, né? Você tem um espaço físico pra vocês trabalharem ou eles trabalham de casa, assim? Então, na verdade, todo mundo sempre trabalhou home office. A gente hoje tem um espaço, mas que não vai todo mundo, não. Tá, porque eu ia comentar. Quando vocês entrarem nessa porta, saiu o primo e entrou o colaborador, entendeu? É literalmente assim, até a gente trabalhando em casa. A gente tem um escritório em casa, então a gente tem uma rotina muito bem estabelecida. Tá. Eu sou uma pessoa bem da rotina, assim. Então a gente acorda em horário parecido todos os dias. Começa a Então trabalhar a no gente horário. tá sempre com vestimenta diferente. Ótimo. Lá é o ambiente, não trabalho no sofá, não trabalho na mesa, a gente trabalha Bom. no local do trabalho ali. E aí acabou.
Eu acho que quem mais vai ter alguma dificuldade de desassociar o trabalho é isso, que a gente fala muito das coisas de trabalho, que vai tendo ideia, tá sempre falando. Sim. Mas algumas vezes é assim, pô, Sara, agora não tem como. Agora eu estou trabalhando, Sara. Não, agora eu não tô trabalhando, não. Tô trabalhando. E não quero vou, falar. Não tô afim Vocês de falar disso. chega nesse ponto também já? Agora não vamos falar sobre isso? Porque Não. lá em casa não. Lá em casa a gente fala de trabalho. Ultimamente chega a gente direto. tá Sim. direto. Chega trabalho. algumas vezes, porque Porque a gente tá lá em casa, envolvido deixa eu falar, em muitos lá em casa projetos. já virou natural. É uma conversa até que a gente gosta. Sim. É. Então, quando tem que resolver o problema da família, tudo bem, a gente resolve alguma coisa da família. Mas a maior parte, a gente A tá gente tá tratando conversando de assunto de trabalho o sobre tempo assuntos de todo. trabalho, por quê? Até a pequena. Mentira! Ela vem, edita o vídeo, aí ela vem e Mentira. mostra pra todo mundo, pra ver se ficou bem editado. Ai, Porque a gente legal. é a opinião, por exemplo. Você gosta da opinião do Pablo sobre um assunto. Sim. Você também vai gostar da opinião da Sara. Então, acaba que isso, na rotina, pelo menos lá de casa do casal, é uma coisa natural. Não tem como desassociar 100%. Não tem. Tipo, de 4 até as 5h30, a gente só vai falar A gente da não nossa vida consegue- pessoal. a gente não Cara, consegue não tem. deixar de falar do trabalho, mas Não tem tem. tópico do trabalho que Às vezes ele não é o melhor tópico pra tu estar tratando. A Sim, gente, entendo. então, assim, a gente tem Algum desafio, algum bastante problema, né? desafio, né? tipo assim, às vezes alguma coisa da área, tipo, comercial ou financeira, que eu acho que é a que mais desestabiliza, de certa forma, assim. Eu acho que qualquer São empresário. assuntos mais sensíveis. assim. Aí eu falo assim, às vezes é à noite, né? Eu falo assim, pá, vou te falar, vamos resolver isso amanhã, porque se eu pensar agora, eu vou nem conseguir dormir. Não vai dormir. Então, Exatamente. e às vezes de manhã também eu já acordo mais acelerada, eu falo assim, Não acordei ainda. estamos na hora do café. Ó, Então isso acontece. Lá em casa, o que a gente tem tentado separar é falar de cliente. Porque a gente estava conectando um cliente no outro cliente e o assunto não parava. Falei assim, não, você está falando de quem agora? Não, agora a gente está tratando desse cliente, entendeu? E aí, Porque outras senão coisas não- também são os projetos que a gente tem. Vocês têm Isso. projetos também. Sim. Então, são Isso. projetos que a gente quer tirar. O podcast é um projeto que a gente tirou do papel. E assim, tem outros projetos que a gente está tirando. Então, a gente E conversa tá sobre andando tudo junto. coisas do futuro e coisas que estão acontecendo agora e coisas que aconteceram no passado. E a Então, gente veio no carro conversando. Eu falei, Sim. amor, então, É, agora tá na hora de você são começar a estratégias. sentar e chamar os homens para poder entrevistar como eu faço com as mulheres. Legal. Entendeu? Isso. Aí ele tem o dele do concurso também. Eu falei, então bora. Então, tipo assim, o tempo todo E a gente tá analisa conversando. sempre as possibilidades. A gente procura não fazer nada de apressadamente. Ela é um pouco mais acelerada, mas a gente tem que... Eu e Sarinha, né? É. Mais A gente acelerada, tem e que eles são mais colocar- planejadores. colocar no ali. papel, porque tudo tem um efeito, né? Tudo bem que a gente tem que acertar na prática, mas a gente também tem que ter um pouco o pé no chão, não é essa... Eu acho porque que tem consequências. Né? o que principal faz diferença pra gente é que a gente é bem diferente. Por mais que pareça muito parecido, a gente difere bastante. Então, vocês perguntaram até se a Sara era mais empreendedora. Quem tem pouco Você é pouco visionário. medo, assim, de arriscar sou eu. Então, eu tô sempre fazendo. E a Sara, não ela tenho tem uma medo de arriscar, não. resiliência Eu não tenho medo de muito, arriscar, não. muito maior que a minha. Então, lá no tráfego, ela foi, conseguiu fazer, teve mais o saco Pablo pra toma ficar uns ali riscos fazendo. assim que eu fico. E o bom é que todos deram certo até agora, assim. Mas Vamos eu tenho continuar. Mas zero. os riscos dele é calculado. É calculado, E dele também, os riscos calculados. Eu posso perder até aqui, ou eu posso deixar de ganhar até esse limite. É aquele negócio, se der errado, não vai comprometer tudo, Comprometer. né? Isso. Uma diferença entre vocês pra gente, porque vocês falou, a gente tem um espaço de trabalho. Hoje, a gente não tem esse espaço específico Definido. de trabalho, entendeu? Então, a gente senta na mesa da sala, que é grande, mas aí senta ele trabalha num canto, eu num canto, aí vai, Karine às vezes senta na Karine. frente, Valentina Sim. do lado. Valentina Aí fica os edita quatro vídeo. trabalhando na Legal, mesa. que legal. Aí fica discutindo ali. Olha, mas assim, cara, 20 anos a menos que a gente, né? Até menos que você tem, eu vou fazer 49, Jorge vai fazer 50, você com 24, ele com 25, metade da nossa idade. Cara, quando vocês tiverem mais uns 5, 10 anos, vocês já vão estar num... Amém. E vocês têm outros já projetos também, né? Tem esse que vocês tiraram do papel, né? O Métrica Métrica Edu. Edu. E vocês vão, com certeza, daqui a um tempo vai surgir outros projetos. A gente vira e mexe. É difícil, Conversa assim, sobre perceber. possibilidades, né? Tá sempre Muitos, falando, é. né? É difícil perceber o que a gente tá fazendo, assim, ainda, pra ser sincero. A gente vai fazendo os projetos que a gente tem da melhor forma. É difícil a gente ter que negar algumas coisas. Então, eu tenho mais facilidade de falar não pra algumas E coisas eu que tenho vão fugir muita do facilidade foco. de falar sim.
E a Sara quer falar sim pra tudo. Então a gente precisa controlar. Tem muita gente que tá sempre falando, não, vocês são muito bons, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer São aquilo muitas outro. ideias. Tem que saber o que gastar energia também. É Porque isso. vocês sabem onde vocês querem chegar. Exatamente. Hoje a Sabe onde gente vocês querem tem chegar. a Métrica, que é a nossa agência principal. A gente tem a Métrica Edu, que é uma empresa de educação. E a gente é sócio numa outra empresa, que não... A gente é sócio minoritário, numa empresa de formação de escolas. Na verdade, Gestor de escolar. treinamento para escolas. Então, uma empresa de educação que leva ali informações para escolas. Então, tem consultoria de financeiro, comercial, marketing, gestão e sistemas. Então, a gente está lá junto com outras pessoas que têm uma experiência gigantesca na área de educação. Inclusive, o professor que a gente falou lá no início, ele também tá nessa empresa. Então, a gente, depois de alguns anos, né, teve o prazer de trabalhar com ele agora. A gente trabalha com ele. Então, pra gente é uma Presente, gratidão né? mesmo, assim. E você, Sara, se encontrou no tráfego, no me marketing, encontrei no né? Porque é uma marketing. empresa de marketing, não é isso? Eu, assim, Explica engraçado. melhor o que tem. Você terminou a faculdade? Porque você começou várias e não terminou. Não terminei, Não, tá? mas isso não importa É um hoje. projeto, Aham, Eu pretendo ir também terminar o ensino tradicional, digamos Sim. assim, né? É porque eu sempre preferi investir muito em cursos. A gente investiu alto, né? Em mentorias. Você Nossa, pegou a onda, E né? era a experiência. investimento E bem a alto gente mesmo. também escutava muito que a faculdade não ia te ensinar. E Sim. realmente não tem matéria de tráfego na faculdade. Não tem. Verdade. Mas eu pretendo finalizar o ensino tradicional. Mas te respondendo, Jorge, o que acontece? Hoje eu comecei com tráfego pago. Mas quando você vai empreender, é uma loucura. E dentro de mim, muitas vezes, teve essa confusão de você tentar entender o que você é. Então, tipo assim, hoje eu sou especialista em marketing. Eu não posso falar que eu sou só gestora de tráfego. Sim. exatamente. Porque, assim, a quantidade de coisa que eu tive que aprender é absurda. E como eu lidero algumas pessoas que não são da área necessariamente que eu vi, então, quando eu vou fazer algum ajuste de tráfego, claro, eu faço com mais maestria do que outras coisas. Mas eu também tenho que estudar sobre branding, sobre posicionamento, sobre gestão de mídias, sobre mídia off, sobre tudo. Porque, assim, eu tenho uma agência, eu preciso ter muita clareza para passar para o cliente. Então, como eu sou closer também, faço esse processo comercial da agência, eu preciso ter muita clareza sobre o marketing como um todo, sobre o comercial, porque hoje os dois se correlacionam muito. Aí tem uma briga um pouquinho entre comercial mas eu só porque falo. um reclama do outro. É. O lead veio muito frio. Você Assim, você Jorge. mandou o lead redondo. Ela briga com ela mesma. Um brigando com o outro. Você Na briga verdade, com o você. principal diferencial que a gente Nosso é tentou esse. sempre implementar lá é assim... Cara, se a gente não ganhar o comercial, a gente não vai ficar na empresa. A gente não vai ficar na empresa. Por quê? Eu sou um prestador de serviço. Eu tô lá, tô sendo contratado. Super O concordo. comercial, ele tá dentro da empresa todo dia. Então, se ele não acreditar na gente, se ele já vier assim, a gente não vai conseguir. Então, a gente sempre tentou criar uma conexão pra ele entender assim, olha, a gente tá aqui pra trabalhar junto. Não é uma E guerra. é isso, a gente não quer brigar com Então você. vocês oferecem o comercial também ou não? Não, mas a empresa essa- tem o comercial dela. Normalmente a empresa tem comercial, só que o que sempre acontece? Isso que você falou. O comercial fala que o lead do tráfego está desqualificado e o tráfego fala que Entregou o comercial quantidade. que não sabe vender. Vender. E eu acho que isso é uma guerra que não faz sentido, porque os dois querem ter melhores resultados. Então foi o que o Pablo falou. Por que eu vou arrumar ali problema com o vendedor, com o comercial, sendo que ele é interno da empresa, eu sou um terceirizado. Eu sou mais fraca, digamos assim, da história. Então, pra gente não faz muito sentido. E a gente percebe com os feedbacks, e a gente atende uma rede que teve um feedback muito legal, que falou que a equipe anterior sempre tinha uma briguinha, fica aquela sensação meio esquisita nas reuniões. E aí ele falou que achava super legal que a gente sempre, quando tá ruim, a gente fala, ó, tá ruim. Essa semana não teve um volume bom de... Eu sou a primeira a falar que tá ruim. Então, acho que essa cultura, essa conduta faz com que a gente consiga ter essa correlação. Vou trazer para vocês um case, por exemplo, que a gente teve. O comercial falou que uma das unidades de uma rede que a gente atende tava vindo muitos alunos de outro colégio da região com problema de bullying. O que a gente, quanto marketing, fez? Anúncios falando para os pais que, dentro desse colégio, qualquer indício de bullying é tratado. Então, assim, olha isso. Se o comercial não fala com o marketing, eu não ia saber disso. Então, assim, a gente tem muito pé no chão de entender que cada um tem o seu papel
E que eu tenho que ser muito humilde de entender que o comercial, se ele tá reclamando dos leads, tem algum motivo. Sim. E eu Sim. preciso tentar entender o motivo disso. Então, a gente é bem tranquilo nesse aspecto. Eu concordo plenamente com vocês nessa questão de vender o todo, né? De ofertar o todo, porque até dentro da consultoria não tem como você chegar. É o que eu estava conversando hoje com o Jorge. Você chega para treinar uma equipe de liderança, não é? E aí a tua equipe está aqui. Você precisa fazer essa equipe performar. Mas na cabeça do empresário, você vai performar daqui para cima. Só que na cabeça do consultor, do treinador, ele tem que vir aqui embaixo, encontrar a raiz do problema, desenvolver para a pessoa chegar aqui para depois ela explodir. Verdade. E eles não entendem. Hoje existe uma ausência muito grande de profissionais apaixonados pelo que fazem. Esse é o nosso maior desafio hoje no mercado, porque as pessoas elas levantam para receber um salário para pagar conta no final do mês. Verdade. Eli. Elas não sabem nem por que elas fazem o que elas fazem. É isso, no final a gente vive num país que a gente não tá ali se preparando para empreender em nenhum momento. A gente tem um empreendedorismo ocasional, né? A gente não tá, vou estudar para empreender, não, vamos abrir. Então é muito aquilo de vou crescendo, daqui a pouco eu tô grande, não sei o que eu vou fazer, Sim. não sei o que tá acontecendo. Então, acho que é um desafio ainda maior quando você pensa na formação desse pessoal. Então, por esse motivo, eu acho que faz total diferença você buscar conselho, suporte, Sim. desde o começo. Então, quando a gente decidiu ir pra alquimia, acho que foi uma das atitudes, assim, melhores que a gente poderia ter feito. Por quê? Primeiro, somos dois aqui. A gente, na grande maioria das vezes, se a Sara vai falar alguma coisa sobre o financeiro que eu não concordo, apesar da gente discordar, a gente vai tentar debater. Eu vou dar minha última palavra, A palavra assim dele. como ela no operacional faz também. Tem coisas que eu não concordo, Até porque na hora de pagar a conta, né? Ele quem tem que saber se tem dinheiro. Mas Na hora de segue. colocar a operação para rodar, sou eu, né? É. Que vou escutar a reclamação. Então, Tem vezes que a gente tem que, por mais que seja eu, tem que entender assim, não, vou ceder aqui e tá tudo bem. Mas quando a gente tem um terceiro, essa pessoa, acima de tudo, ela é uma pessoa que vai trazer uma visão um pouco menos imparcial, vai conseguir agregar. Então, os empresários como um todo, eles carecem muito desse suporte. É por Sim. isso que eu acho que a consultoria, ela ajuda você contratar uma pessoa que veio de fora para te dar um suporte, dar uma outra visão. Agregar com a experiência dela, que é uma experiência menos enviesada. Quem tá no meio, às vezes, da madeira, pensa que o mundo é só a madeira, que tudo que se faz na madeira, por ser do meio, é o ideal, tá correto, e não é. Mas o que é difícil, ô Pablo, é você conseguir construir um time. Porque é até o que a Sara estava falando. Tem o comercial, tem o marketing. Quando você troca essa figurinha e você realmente para escutar, pô, deve ter alguma coisa aqui que a gente pode descobrir o que está acontecendo. Tá formando um time. sim. Não tá cada um jogando por si. Sim. É isso. E uma Sim. empresa, a Uma importância de engrenagem, você ter um time na tua empresa. Todo mundo, Engrenagem. por mais que seja o comercial de uma empresa, o marketing é de vocês, mas precisa fazer essa reunião, precisa tentar alinhar. Então, a empresa tem que estar sempre tentando alinhar os pontos e invariavelmente, numa reunião, você consegue descobrir. E, às vezes, numa pergunta, você consegue resolver um problema que não está trazendo o resultado financeiro. Olha, E vocês devem ter várias experiências. Eu acho que falta muita. Sabe o que eu acho que falta? Eu sempre falo isso nas minhas reuniões. Eu acho que falta muita empatia. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com alguma agência, mas eu acho que as agências, elas são muito frias, assim, parece que elas querem entregar só aquilo que foi contratado na proposta comercial. Só que, assim, eu posso fazer mais do que aquilo, sabe? Não custa nada. A pessoa está investindo. Tem muitas empresas que investem no marketing com muita dificuldade, mas porque sabem que o marketing vai trazer mais clientes, mas investem com muita dificuldade. Na minha cabeça, o mínimo que a gente tem que ter é respeito com o investimento do outro. Sim. Então, se eu tô passando por um problema que eu sei que não é de cunho de marketing, que é de cunho comercial, eu preciso olhar, preciso analisar, preciso dar alguma sugestão. Porque, assim, eu acho que isso pra mim, é o básico. Acho que falta um pouquinho mais dessa empatia para com o outro. E isso eu acho que tanto dentro entre times, né, de empresa, então terceirizados com pessoas que são internas, quanto também internamente dentro da agência. Então, essa é uma coisa que a gente fala que um dos nossos valores é a empatia, né?
que às vezes prejudica um pouco a gente, mas na maioria das vezes é algo que é muito importante. Eu acho que nossos clientes, eles veem muito isso, porque a gente não está preocupado com quantos leads vai entregar, a gente quer ver se a meta está sendo batida, entrar, né? se o nosso cliente ele está feliz. Esses dias eu estava até fazendo uma reunião com uma empresa que está passando uma dificuldade de investimento muito recente. Eu falei assim, olha, eu quero que você fique, não é nem pelo contrato. Eu até falei com o Pablo, quase uma questão de honra, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Então, claro. por favor, você aguenta só mais um pouquinho fazer esse investimento? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que falta um pouco, dentro do mercado digital, que a barreira de entrada é baixa, que você consegue ver alguns vídeos e simplesmente vender seu serviço. Se você é um bom vendedor, você vende. Eu acho que falta essa empatia, esse respeito com o investimento. Uma das coisas também que pode complementar com o que você está falando é a questão também do ego do empresário. Eu acho que tem muito empresário grande no mercado com ego muito aflorado, incapaz de ter o coração ensinável e entender que ele chegou aonde chegou, mas que hoje ele não vai além se ele não ouvir Legal. quem realmente quer colocar o negócio dele para frente. Isso é uma coisa que E aí eu entra, tenho sabe o quê, visto amor? acontecer em em Entra três, a liderança. 5. Porque Entendeu? quando você tem alguém que lidera, consegue ter essa sensibilidade de você ter uma empatia. Isso. Essa sensibilidade de vamos formar um time. Essa sensibilidade de que, pô... acho Quem que são as pessoas que podem agregar valor ao negócio, não é? E às vezes a pessoa não tem essa visão de liderança. Mas essa visão de liderança pode ser desenvolvida. Sim. Através de livros, através de cursos. E outra coisa o mercado, até 6 meses atrás, estava no boom do faturamento. Sim. Hoje em dia, eles estão desesperados por lucro, mas eles se deram conta de que eles estão no prejuízo. E aí, a desculpa que eles dão para contratar o nosso serviço, meu, seu, do diretor ali, qualquer pessoa, não tem o dinheiro. Mas eles querem que a gente ajude de graça. Não é Vai assim, não vai entender, né? acontecer. Opa, agora é minha vez. Agora é minha vez de fazer você ter resultado de verdade. De fazer você ter lucro. Semana. Eu fiz uma reunião, a pessoa ela tava muito receosa, assim, de vou investir, não vou investir. O que eu tentei mostrar para ela é que, assim, olha, se você não investir enquanto você não tá tão mal, quando você tiver mal, você vai, infelizmente, ter que quebrar. Porque se você... Sim. O que acontece é que as pessoas, elas deixam para tentar resolver qualquer tipo de problema quando já virou um problema muito grande. Sim. Então, quando tá bem, ninguém quer investir em marketing. É sempre o discurso comum não, minha empresa sempre funcionou assim, tá tudo bem, eu já faço aqui, tô no balcão há 25 anos, Só que o mercado já tenho meu volátil, cliente né? do mesmo jeito. E quando ele tá mal, ele quer fazer e sempre no imediatismo. Se não der certo de primeiro, eu já troco. Então, a gente tenta brigar contra essa cultura. Eu acho que o principal, a gente por muito tempo ficou meio confuso em saber o que a gente estava entregando de diferente. Então, a gente tinha muita dificuldade. Todo mundo tem uma palavra bonita, um serviço bonito, Qual que é o modelo? A verdade é que o tráfego pago ele é commodity. Ser gestor de tráfego, todo mundo pode falar que é. Todo mundo fala que vai ter uma IA, que vai substituir tudo. O que a gente sempre tentou fazer diferente foi... Cara, a gente tem um ego muito baixo. Então, todo mundo dentro da equipe, a gente tenta treinar, a gente tenta contratar pessoas que têm um ego baixo. Por quê? A gente tá ali para tentar fazer relacionamento e entender o que tá acontecendo. Isso. Então, a gente percebeu que o problema é comercial. Você não tem comercial, não tem estrutura. A Sara ficou 2 semanas consecutivas treinando. A vendedora falou Isso assim... já aconteceu. Nossa, Pode vamos fazer toda semana, porque eu amei. Olha que legal. Sim. Porque o meu principal objetivo é com o teu resultado. Sim. Eu não tenho ego ali, eu não tô aqui para disputar contigo. Sim. Nosso objetivo é ter o cliente por muito tempo. Sim. A gente tem muitos... Eu tô priorizando ter muito cliente? Não, eu tô Eu priorizando também não que os clientes priorizo o fiquem número. mais tempo. Por quê? Quando eu tenho um cliente que tá comigo há 4 anos, E é muito legal. eu não preciso ficar convencendo ele de tudo que eu vou propor. Ele já pede... Ele Já pede opinião. já confia, Você já ele viu? entende que o mercado ele não é imediatismo. Às vezes vai ter período, gente. Infelizmente, a gente não vai todos os meses ser meses bons. E nem o mercado. Pensa, você tá acostumado a ouvir o cara do comércio falar assim, não, maio é sempre fraco. Então, se ele já sabe que maio é fraco, ele entende que não é uma coisa do tráfego pontual, é um comportamento de mercado. Só que isso não vem no primeiro mês, não vem no segundo mês. A gente sempre priorizou num primeiro momento, por instinto, por apego aos clientes. Depois a gente entendeu que o que a gente queria mesmo
era não ter uma rotatividade de cliente tão grande. Olha que Então, a gente mobiliza todo mundo. fidelização, né? Tem vezes que o cliente está em crise. Se a Sara precisar não fazer uma reunião eu comercial, ela falo- não vai fazer uma reunião Eu comercial. falo lá pro time que assim, ó, fulano ligou, alerta vermelho, hein? Uhum. Vamos todo mundo ficar atento, tentar ajudar ao máximo, atenção máxima, mandou mensagem, respondeu rápido, tentar ajudar ao máximo para não perder. Porque eu brinco, mas tem uns clientes que eu falo que não. E o meu sogro, né, que toca também essa parte de tráfego, ele fala, Sara, esse aqui não vai ser questão de honra. Não vai sair, vai ficar com a gente, porque a gente gosta muito de ter esse relacionamento. E E você vê 2 pontos importantes, só um pouquinho, amor. É o treinamento, porque na venda a energia cai também. Se você não Sim. estiver Super. sempre treinando, vamos alinhar, vamos constantemente, E motivando, né? a energia cai. E a venda de energia. Isso é um ponto também que eu acho importantíssimo. E o outro ponto é que eu percebo que toda vez que quando a pessoa fala que não tenho dinheiro, o orçamento está apertado, é porque não deu prioridade àquilo. Porque quando você dá prioridade, o dinheiro aparece de uma forma que você nem imagina. É. Porque se você, por exemplo, o empresário ele quer vender, certo? Se você trouxer algo que ele vai realmente, isso aqui eu acho que vai dar certo. Ele vai dar um jeito de arrumar a grana e investir. Então, esse lance de eu não tenho dinheiro, é uma objeção sim, mas quando ele tem a clareza de que aquilo realmente vai dar certo, Vai você trazendo provas, com certeza, de que realmente vai acontecer, e que realmente acontece, porque você já tem expertise, tem determinadas áreas que você sabe, se fizer isso aqui, não tem como não dar. Sim. Não é isso? Exatamente. Pode falar, Liz. Não, e é só comentar a questão do comercial. A pessoa, ela precisa estar apaixonada e, de fato, acreditar naquilo que ela está vendendo. Sim. Ela não pode se sentir só um colaborador ou um vendedor que foi contratado para poder fazer venda técnica, não é? Então, se realmente ela não acredita, ela não passa essa verdade, não gera conexão e ela não vende. Não é? Então, tudo sobre comportamento humano, como que as pessoas... E, de fato, nem todo mundo vai ser cliente para aquele produto que você tem para vender. E as pessoas precisam respeitar e não ficar chateada se a pessoa não comprar. Você vai atingir aquela pessoa certa. Gente, a gente tem papo para mais um episódio, Sim. né? Ó, já passou, viu? Fluiu tão rápido. Verdade! Tão Nossa. rápido voa. aqui, o tempo voa. Mas, Sara e Pablo, queria que vocês olhassem para essa câmera e falassem um pouco das redes sociais de vocês, o que vocês entregam e por que as pessoas precisam buscar vocês, em qual momento que elas devem buscar vocês, em situações que realmente vão fazer vocês colocar aquilo que vocês amam e são apaixonados, que é construir e fazer esse alicerce, essa base sólida da empresa, das pessoas, E para também elas Deixar progredirem. algo que possa inspirar, né, jovens igual vocês. Jovens igual que querem vocês. investir, e que Isso. vale a pena. Tá, eu vou falar da Max e falar do Método Edu, pode ser? São duas, a gente separa. Bom, se você tem uma empresa e que é um parceiro estratégico, né, na métrica a gente não se coloca simplesmente como uma agência, a gente se coloca como parceiro estratégico. Você pode entrar nas nossas redes sociais, @metrica.ed, ou no meu Instagram também, que é Sara Lima BY. E lá a gente tem todo o conteúdo que mostra um pouco do nosso trabalho, tem diversos depoimentos de clientes, então eu sempre falo que é muito legal você assistir e ver algumas empresas que a gente já pôde transformar. A gente trabalha com 2 grandes braços, que é gestão de tráfego pago e a gestão de redes sociais. Então, a gente auxilia vocês a captarem mais clientes, então gerarem mais demanda, e no outro braço de produção de conteúdo a gente ajuda a gerar mais posicionamento e autoridade dentro das redes sociais. E o que eu diria para os jovens que estão começando a investir nessa carreira do digital é: não se deslumbre e pense no longo prazo. Eu vi muitas pessoas que começaram, ganharam muito dinheiro em 6 meses, 1 ano, um salário absurdo mensal, e no ano seguinte já você não via mais falar daquela pessoa, você vê aquela pessoa em outro tipo de trabalho. Então, eu acho que quando a gente trabalha com digital, existe muito esse deslumbre e tem que tomar cuidado, tem que ser constante, tem que saber aonde você vai dizer o seu sim, porque às vezes você escolhe uma coisa de curto prazo e acaba negligenciando o seu longo prazo. Então, essa seria a minha dica aí para os jovens. Nossa, domina muito, né, gente? Quando domina, Olha. vai, ó. Olha, eu vou falar então sobre o Metric Edu. O Metric Edu, ele é uma empresa de marketing focada em instituições de ensino. Então, você pode perceber aqui que a gente veio da educação desde o primeiro momento. Antes mesmo de pensar em agência, a gente já prestava o serviço de agência. A gente ajudou um professor lá no começo, quando a gente nem sonhava ainda,
a sair de 800 inscritos no canal para bater 5.000. Então a gente documentou todo esse processo. Eu não sabia de câmera, não sabia qual câmera. A gente aprendeu tudo na prática ali para conseguir ajudar a outra pessoa. Então, se você tem uma empresa de educação, tem uma escola, tem um curso, tem qualquer coisa nesse sentido, o Metric Edu, ele é uma empresa especializada em marketing educacional como um todo. A rede social é metricedu.ag, de agência. E aí, se você quiser me seguir, meu Instagram é @p_marques, Marques sem U, P_MARQES. E quando eu vou falar de dica, o que eu penso para você? Tudo que você vai fazer, você tem que tentar ser o mais sério possível, o mais comprometido possível. Eu acho que a gente é prova viva de que não importa muito a sua idade. O que importa é o quão dedicado você vai ser, o quanto de postura você vai ter nas reuniões. Você tá brincando com o dinheiro dos outros, não tá brincando. E aí a segunda coisa é, cara, a constância no final de tudo, ela é o que mais vai dar fruto. Então, constância e responsabilidade é o principal. A gente com certeza não estava preparado para ter os clientes que a gente teve nos momentos que tinha. Mas como a gente teve muita responsabilidade e muita constância, deu certo e a gente vai conquistando mais. Então acho que esses são os 2 principais pontos. Eles só são novinhos na idade, né? Porque na experiência barra muita gente. Parabéns, viu? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com Bem vocês. participar. Muito obrigada. Isso aí. Foi muito legal.